Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui neste evento online Intensive Delphi. Obrigado ao Túlio que me convidou para fazer uma palestra, aos organizadores do evento, parabéns por esse evento. E é com grande alegria que eu estou fazendo essa palestra com exclusividade para esse evento. E vamos lá, a palestra é sobre TMS Business, REST, JSON, ORM, Scripter e mais. Então aí está um pouco da minha apresentação. Meu nome é Wagner Landgraf, sou da TMS Software e a informação mais relevante aí é que eu tenho trabalhado com Delphi há muito tempo, há 20 anos praticamente. Eu trabalho na TMS Software. A TMS Software ela é uma empresa que também tem 20 anos, foi fundada em mais de 20 anos, fundada em 1995. É uma empresa belga, mas temos presença física no Brasil e Uruguai. E o objetivo da TMS Software é fazer produtos e soluções para desenvolvimento de software. A gente tem bastante foco em Delphi, mas nosso objetivo é facilitar o desenvolvimento de software com qualquer produto e solução que a gente possa oferecer. Estamos também atendendo o mercado Delphi desde a fundação da TMS Software, desde a primeira versão do Delphi em 1995. O que oferece a TMS Software? Só para a gente conhecer melhor a empresa, para quem não conhece. A TMS Software, as soluções que a gente oferece para desenvolvimento de software, elas abrangem não só Delphi, C++ Builder, que são os produtos da Embarcadero, como também Lazarus, FreePascal, .NET, temos ferramentas que são independentes de linguagem para facilitar o desenvolvimento, ferramentas de banco, ferramentas free, e também oferecemos serviços na nuvem. Então, tudo isso abrange o universo TMS Software. É claro que aqui a gente vai focar mais em Delphi C++ Builder, onde, passando rapidamente aqui, a TMS tem produtos para todas as frameworks, todas as formas de desenvolvimento Delphi, seja com VCL, com FireMonkey, usando IntraWeb, com nossa framework FNC, ou fazendo serviços, aplicações console, a gente tem ferramentas e produtos para facilitar o desenvolvimento em todos esses tipos de plataformas. E no caso dos tipos de produtos que nós oferecemos, além do business, que é o objeto dessa palestra, a gente tem vários produtos, sejam grids, produtos de agenda, planners, produtos para integração com mapas, gráficos, editores de texto do tipo Word, exportação e relatórios via Excel. Todas essas ferramentas estão disponíveis e no caso aqui, isso é mais para vocês verem o universo de soluções que a TMS oferece. Aqui a gente vai estar falando praticamente do TMS Business. O que é o TMS Business? É um subconjunto dos produtos da TMS. A TMS é muito famosa por oferecer soluções no mundo Delphi de coisas visuais, de controles visuais, de grids, editores, gráficos. E então a parte do business é onde a gente juntou os produtos mais de framework mesmo, mais não visuais, produtos. A gente vai colocar aqui o Aurelius, que é o ORM, produtos para criar servidores REST JSON, para bancos de dados, para replicações. Então são produtos, vamos dizer assim, menos para visual, no foco de telas e interface com o usuário, e mais no foco de back-office, de processamento, servidores, etc. Então o pacote TMS Business é composto de todos esses produtos que estão listados aí e crescendo. Então, quando eventualmente sai um produto novo, ele é incluído no business e, obviamente, os assinantes recebem esses produtos, como o Xdata, o Echo, são produtos novos que foram colocados aí nesse ano, ou no último ano, se não me engano, no ano anterior. E temos todos esses produtos que a gente vai falar, o Aurelius, Xdata, Data Modeler, e vou tentar falar aqui um pouco de cada um deles. Então vamos lá, vamos falar do TMS Aurelius. O TMS Aurelius, se você entrar no site da TMS Software, ele vai estar disponível rapidamente ali em produtos, ORM, tá? Eu diria que o Aurelius é o produto mais famoso do pacote Business. Ele é uma framework ORM para Delphi, então ele permite que você faça um mapeamento de classes, objetos para o banco de dados. Em resumo, é salvar objetos
no banco de dados, que seria uma camada de persistência. Por que alguém faria isso? Essa palestra, inclusive, vai mostrar algumas vantagens de se usar um RM, por exemplo, na hora de usar o servidor Xdata. Basicamente é você organizar melhor seu fonte, programar mais com orientação a objetos. Essa é a página do Aurelius no site da TMS. Você pode fazer o download de uma versão gratuita que tem todas as funcionalidades, uma versão trial, para você testar, utilizar a ferramenta. E pelo Aurelius ser uma das ferramentas, o produto mais conhecido do business, eu até não vou me focar muito nele tão detalhadamente, porque já existem muitas informações já na internet. É o produto que mais tem informações, então existem vídeos, existe um vídeo de introdução ao TMS Aurelius sobre como fazer uma aplicação básica do zero, existe um vídeo dizendo como usar o Aurelius Dataset, isso em português, fora os vídeos em inglês, a sequência de artigos sobre como começar com Aurelius, tem várias palestras em português e inglês disponíveis no YouTube, feitas em conferências que foram gravadas e disponibilizadas, como no Code Rage 8, no último Code Rage, na Embarcadero Conference. Existe a documentação oficial, na documentação oficial existe uma lista de vários artigos sobre Aurelius. Então, eu vou falar, você pode pesquisar, eu vou falar mais ou menos por cima só para fazer uma introdução. Esse demo Aurelius Getting Started é um demo que é instalado junto quando você instala Aurelius. Tem esse mais o outro Music Library que eu vou mostrar. Esse demo a gente vai poder usar ele para entender pelo menos o conceito básico do que é o Aurelius para quem não conhece. No Aurelius você cria uma classe, essa aqui é uma classe pessoa, tá? Porque ela tem um ID e algumas propriedades, sobrenome, nome, e-mail, etc. Então você trabalha com essa classe no seu fonte, dependente de onde ela está sendo salva ou não, e daí você pode usar Aurelius para salvar essa classe no banco. Vamos rodar aqui a aplicação. Então, esses são os passos aqui para você usar Aurelius. Primeiro você cria uma conexão ao banco. Nesse caso eu estou criando uma conexão com o banco SQLite. Poderia criar com o banco SQL Server, Firebird, Postgre, MySQL. Você cria sua classe. Aqui no demo ele mostra o mesmo fonte que está lá no fonte real em Delphi. É uma propriedade, uma classe simples Delphi com as propriedades. E daí você pode criar as tabelas, atualizar o banco. O Aurelius cria as tabelas e campos no banco que vão permitir você gravar essa classe lá. Então ele vai criar uma tabela pessoa e com campos onde ele vai criar essas propriedades. Ele faz isso automaticamente, independente do banco que você está usando. E aí você pode começar a salvar os objetos. Por exemplo, vou criar uma classe pessoa aqui com nome e e-mail e peço para ele salvar. Pessoa salva, ele salvou no banco. Se a gente for ver o fonte desse botão aqui, de salvar, o que ele faz? Basicamente, cria um objeto pessoa, seta as propriedades de pessoa, tá? Até esse ponto é Delphi puro. E aí eu apenas uso um recurso do Aurelius, que é a classe Object Manager, para salvar essa pessoa no banco. Aqui é o Aurelius, salva essa pessoa no banco. Ele vai criar os comandos SQL e vai salvar essa pessoa, os dados dessa pessoa no banco de dados. Tá? E aí faço algumas coisas visuais aqui e a pessoa está salva. E aí eu posso, obviamente, buscar dados da pessoa. Então vou buscar os dados da pessoa com ID igual a 2. Não existe. Tá? Eu já tinha salvo 2 registros Wagner aqui. Então, tem aqui, me busca os dados da pessoa com ID 2. E ele tem a opção de consultas também. Então, me busque todas as pessoas que o nome contém AG. Então, ele vai trazer aí os 2 Wagners aqui. Tá? Essa parte de consultas é bem bacana também.
Vamos ver o fonte dele aqui, quando eu clico no Search. Esse aqui é a consulta do Aurelius, né? É como se fosse um SQL mais orientado a objetos, você está buscando os objetos aqui. Então, por exemplo, me busque todos os objetos pessoa, onde o nome contém o texto que eu digitei lá no edit, ou o sobrenome contém esse texto, ou o e-mail contém esse texto. É uma busca, montei aqui uma busca onde a pessoa digita um termo e ele busca qualquer pessoa que tem esse termo no nome, no sobrenome ou no e-mail. Ordenado pelo nome e lista. Então esse é um SQL que traz os objetos para mim. Ok? Esse é o conceito básico do Aurelius. É um pouco abstrato, a pessoa se pergunta, mas para que eu vou precisar disso aí? Ele facilita a tua programação. Se a gente olhar outro demo aqui do Aurelius, já tem um demo mais complexo, que você pode depois instalar o Aurelius e olhar esse demo com calma, que é o Music Library. Esse demo já é um demo mais completo, tá? Ele mostra como criar um banco de dados. Esse banco, inclusive, ele é criado do zero, tá? Vou até mostrar aqui uma parte desse fonte. Aqui são as entidades desse demo, então eu tenho aqui, é uma aplicação para criar álbuns de música, artistas e as faixas dos álbuns, tá? Então eu tenho classes artista, faixa, álbum, etc. Aqui eu tenho, inclusive, para que o demo funcione, quando você instalar o demo funcione com os dados aí na sua máquina, sem você precisar instalar o banco, ele vai com os arquivos CSV que ele importa, então ele abre, na hora que você rodar o demo, ele vai abrir os arquivos CSV aí com os dados, que ele vai inserir no banco, e aí tem até um processamento aqui, por exemplo, lê todas as linhas do CSV artista e vai salvando o artista no banco, usando os recursos do Aurelius lá. Então você já vê que ele não tem SQL, não tem nada, você já trabalha com os objetos diretamente aqui. Tá? Então voltando a rodar aqui, então ele é um banco que mostra, ele montou esses dados para mim, tem os álbuns aqui e as faixas. Eu posso criar um álbum ou clicar duas vezes no álbum aqui, editar ele. Tá? O demo é interessante porque ele mostra como fazer associações, então eu tenho um álbum que é associado com um artista. Como no banco, é como se fosse chave estrangeira numa aplicação normal de banco de dados. No banco de dados ele cria essa chave estrangeira lá. Então eu posso alterar a associação, ele mostra como alterar isso, tá? E inclusive alterar, por exemplo, dados da faixa. Isso aqui é um objeto álbum com um objeto de várias faixas. Então aqui eu também estou alterando uma associação, faço tudo aqui, dou OK, ele faz as alterações que precisa fazer. Esse demo mostra também como fazer um log com Aurelius. Tá? Então aqui ele já fez um log aqui, o álbum com ID 95 foi alterado, a propriedade nome foi alterada disso para isso, o artista associado com o álbum foi alterado, o estilo da faixa foi alterado, então aqui ele já mostra o exemplo de como fazer um log de forma bem simples. E ele também tem um log de todas as SQL executadas no banco para fazer essa aplicação funcionar. Ok? Então basicamente isso é o TMS Aurelius. Agora, o que aconteceria, como usar o Aurelius? Veja que nós tivemos que criar as classes aqui, álbum, faixa, e daí ele vai criar todas essas tabelas no banco de dados para você gravar isso aí. A dúvida que muita gente tem, a pergunta que muita gente faz é: e como eu faço para usar o Aurelius na minha aplicação que já existe? Eu tenho um banco de dados com 200 tabelas, uma aplicação que já existe, eu tenho que alterar toda a minha aplicação, criar tudo isso na mão? Não. Primeiro você pode, você não precisa, o Aurelius não exige que você altere toda a sua aplicação, mude toda ela. Você pode ter toda a sua aplicação funcionando da forma tradicional
E você pode criar um form, um módulo novo, um processamento novo usando Aurelius. Vou criar essa classe aqui para isso e vou fazer esse processamento, essa tela, essa coisa aqui para ir aprendendo e facilitando e ver como é que é. Sem problema, não precisa mudar tudo para poder usar Aurelius. E a outra coisa é que existe uma ferramenta chamada TMS Data Modeler, que é um outro produto incluído no pacote TMS Business, que permite que você importe os dados do banco de dados e ele gera as classes para você. É o que eu vou mostrar a seguir, que é o TMS Data Modeler. TMS Data Modeler é uma ferramenta à parte, não é associada a nenhuma linguagem de programação, é uma ferramenta que você instala no seu computador para modelagem de banco de dados. Então, eu posso criar um novo projeto aqui, escolher qual é o banco de dados que eu vou trabalhar, Firebird 3, por exemplo, e daí ele vai criar, eu vou poder criar meu diagrama de tabelas, tá? Cria aqui uma nova tabela, por exemplo, uma tabela, nome da tabela, cria o campo aqui, ela vai ter um campo ID, do tipo integer, identity, esse é um recurso novo do Firebird 3, né? Ele consegue criar campos autonumerados, not null, posso dizer que é essa chave primária, criar um novo campo chamado nome, do tipo varchar, 50, etc. É uma ferramenta de modelagem de banco normal. Aqui está a minha tabela, posso criar novas tabelas, criar relacionamentos e ele tem vários recursos aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Então eu tenho aqui um cliente nome, cria uma tabela chamada cliente nome. Vou salvar esse projeto, vou chamar de projeto teste aqui qualquer. Existe um controle de versões, onde eu posso clicar arquivar. Então essa é a minha primeira versão. Ele vai criar uma nova versão. Aí eu posso, por exemplo, criar uma outra tabela chamada país, também dizendo que tem um ID, nome país, varchar 50, essa é a chave primária. Está aqui minha tabela país e posso criar, por exemplo, um relacionamento de país para cliente. Dizer aqui que esse campo vai ser criado um novo campo chamado ID país, por exemplo. Pronto. Ok? Aí ele tem ferramentas, por exemplo, para te ajudar a comparar dados entre uma versão e outra. Bom, primeiramente, é óbvio que ele tem a ferramenta de criação de banco, tá? Você vem aqui em Home, Generate Script, tem algumas opções ali, mas ele vai criar a SQL necessária para você criar esse banco. E você pode manter esse banco de dados com esse esquema de versões, onde você pode comparar, por exemplo, uma versão com a outra. Ele vai te dar as alterações que teve. Tá? Então, a tabela país foi criada, o campo ID país foi criado e o relacionamento país-cliente foi criado. Então, ele mostra as alterações que teve entre uma versão e outra e ele gera o script para alterar a estrutura do banco de uma versão para outra. Então, se o teu banco está na versão 1, já tem a tabela cliente e tudo, ele gera um script não para criar um banco novo, mas para alterar essa versão 1, de modo que, por exemplo, aqui altera a tabela cliente, adiciona o campo ID país, cria a tabela país e cria o relacionamento. Né? Adiciona um relacionamento para país na tabela cliente. Então, isso é o Data Modeler. Ele é uma ferramenta de banco. Agora, como ele pode ajudar numa aplicação Aurelius, a utilizar o Aurelius numa aplicação que já existe? Justamente porque ele permite que você importe a estrutura de um banco e gere as classes, gere o fonte para o Aurelius. Vou fazer um exemplo aqui. Se eu vier aqui pedir para importar a estrutura de um banco de dados. Então, posso criar uma nova conexão aqui. Já existe uma conexão criada com o banco SQL Server Chinook, mas eu vou criar uma nova aqui só para
Vou criar uma conexão com o banco SQL Server. Está aqui o meu servidor. Escolho o banco de dados no servidor SQL Server que eu quero importar. Posso testar a conexão aqui para ver se está tudo certo. E peço para ele importar essa estrutura. Tá? Não vou salvar essa conexão porque ela já está salva. E aí ele importou minhas tabelas. Minha tabela álbum, minha tabela artista, que está relacionado com a tabela álbum. A tabela de faixas. Né? Então aqui eu tenho um álbum que pode estar relacionado a um artista e eu tenho um álbum que pode ter uma ou mais faixas. Então, novamente, tem uma estrutura, posso manter meu banco por aqui, gerar os comandos SQL, criar versões, etc. Mas o que ele tem de interessante, outra coisa que ele tem de interessante é esse recurso de exportar para o TMS Aurelius. O que ele faz? Ele vai criar uma classe, ele vai criar uma unit, a gente vai colocar aqui o diretório que a gente quer colocar essa unit. Vamos colocar aqui vamos escolher um diretório para gerar o nosso fonte. Vou colocar aqui em documentos, embarcadeiro, estúdio, projetos. Vamos criar aqui, embarcadeiro, estúdio, projetos. E aí ele diz aqui, ó, para a tabela álbum ele vai criar a classe TAlbum. Para a tabela customer ele vai criar a classe TCustomer. E você tem uma série de opções aqui de ajustar isso, se você quer algumas propriedades ou não, se você quer que o campo no banco de dados chama-se company, mas na propriedade eu quero que ela se chame empresa ou alguma coisa qualquer, você tem essa opção. As associações, posso escolher, por exemplo aqui, ó, existe um campo, aqui eu tenho minha classe álbum, com uma associação com o artista. Como o nome do campo no banco de dados é Artist ID, ele diz que vai criar uma propriedade chamada Artist ID. Não, a gente pode dizer, não, o nome da propriedade vai ser artista, não Artist ID. E uma propriedade faixas, quero que seja o nome tracks, faixas. Tá? Então eu posso ajustar tudo isso aqui, ele tem uma série de opções gerais aqui, onde eu posso escolher o nome da unit, obviamente, vou colocar o nome do banco aqui, escolher se eu quero, ele tem opções de singularizar, então, por exemplo, a minha tabela chama-se clientes, mas eu quero que a classe seja tcliente, então ele já faz essas opções automaticamente, e uma série de outros recursos aqui que avançados, que à medida que você vai aprendendo a usar o Aurelius, você pode ajustar mais ou menos de acordo com o que você quiser. Basicamente são coisas de nomes, né, camel case, para deixar a classe bonitinha, se quer gerar o dicionário e tal. Geralmente o default dele é o suficiente e é o que a gente vai usar aqui. Ok. Se a gente voltar no Delphi lá, vamos fechar o projeto e vamos abrir lá nos nossos documentos para ver o que ele gerou. Está aqui a unit que ele acabou de gerar. Olha aí. Ele gerou as classes baseado naquele banco de dados e naquelas opções que eu pedi para ele fazer. Então, isso é como o Data Model, é um recurso do Data Model que vai facilitar você a usar o Aurelius com um banco que já existe, uma aplicação que já existe. Você não precisa nem criar todas as classes, você pode criar algumas e começar a mexer. Agora, com essas classes aqui que foram geradas facilmente, rapidamente, de forma automática, você pode começar a trabalhar com Aurelius. Agora, como eu já comentei, já existem muitos vídeos, informações sobre como usar Aurelius no formato client-server, e a gente se pergunta, quais as vantagens de usar um RM? Justamente a vantagem, uma das vantagens é que você organiza o teu fonte de uma forma orientada a objetos. Você tem os datasets, você tem os SQLs, você inclusive você continua com a opção RAD,
né, que não está mostrado aqui, mas existe um vídeo mostrando como usar Aurelius com dataset. Você continua usando uma forma rádio de programar no que se refere a trabalhar com telas. Você põe o dataset, cria os fields, linka as coisas com componentes de DBWares tranquilamente, mas por baixo dos panos não tem mais SQL e dataset que traz o dado diretamente. Existe uma camada no meio que é o Aurelius, são os objetos. Tendo esses objetos, fica fácil você criar outras coisas. Por exemplo, criar um servidor REST JSON. Né? Quando você trabalha com JSON, você quer retornar um objeto JSON, com as propriedades, nome, telefone, e-mail, por exemplo. E tendo os teus dados num objeto já cliente, você só precisa serializar esse objeto para transformar. O TMS Business oferece um produto que é um dos meus preferidos até comparado com o Aurelius, que é o TMS Xdata, que é uma framework para você criar servidores REST JSON se beneficiando do Aurelius. Qual é a vantagem? É que o desenvolvimento desse servidor fica muito mais rápido, tanto do servidor como do cliente Delphi. E, obviamente, por ser um servidor REST JSON padrão, você pode acessar ele de outras plataformas. Então agora eu vou falar um pouco do TMS Xdata. Vamos lá, vou fechar a aplicação, vou fechar aqui. E vamos lá. TMS Xdata. O que ele faz? Ele é uma framework para você criar servidores REST JSON em Delphi, usando Aurelius por baixo dos panos para facilitar o desenvolvimento e deixar o desenvolvimento mais robusto e mais rápido. Vou até fazer do zero para a gente ver a sequência, para ver os passos básicos para você rapidamente criar um servidor REST JSON básico e a partir dali começar a criar os recursos nele. Existe, quando você instala o TMS Xdata, antes de mais nada, vou mostrar aqui, essa é a página do Aurelius. O Aurelius faz parte do TMS Business. TMS Business, um dos produtos é o TMS Xdata. Você pode fazer o download aqui da versão trial do TMS Business inteiro, que inclui o Xdata, o Sparkle, o RemoteDB, o Aurelius. Alguns produtos você faz o download separado, como por exemplo o Scripter, que a gente vai falar depois. Depois que você instala o Xdata, ele cria para você um wizard aqui no Delphi, para você criar rapidamente, está aqui no TMS Business, um TMS Xdata Server. Okay? Você escolhe que tipo de servidor você quer criar. Para os testes é interessante criar o VCL, o FMX, o VCL é suficiente. E depois que quando você for colocar em produção, basta você criar um servidor do tipo serviço para você instalar isso no servidor Amazon, qualquer lugar na nuvem onde você pode instalar tranquilamente. Ou instalar na sua rede para você rodar o seu servidor como serviço. Aqui a gente vai rodar como VCL. Vamos colocar aqui o endereço padrão, é o endereço onde esse servidor vai rodar. Eu não preciso usar uma porta específica, posso usar a porta 80, normal, sem problemas, ele funciona junto com outras aplicações que estão usando a porta 80 também. E eu vou escolher, como ele é baseado no Aurelius e no banco de dados, eu já escolho qual banco de dados, qual componente de acesso eu vou usar para acessar o banco de dados. Então, como a gente vai usar o banco existente, vamos usar aquele lá de um banco de dados que já existe no SQL Server, o Chinook. Eu vou falar que eu quero usar o Faridac para acessar esse banco de dados, mas ele tem todas essas opções aqui, que são as opções do Aurelius, NDAC, DB Express, ADO, ElevateDB, Nexus, SQLite, etc. Vou usar o Faridac para acessar qual tipo de banco. Também todos os bancos suportados, DB2, Firebird, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, etc. Vou acessar um SQL Server que está aqui na minha máquina. Ok, ele cria o template para mim do banco do servidor. Tá? Vou salvar tudo isso aqui. Vamos criar um novo folder aqui chamado Xdata. E
vamos criar aqui o SQL Server, Connection Model do SQL Server, e salvar todas as units que ele criou. Ok. Bom, eu vou configurar minha conexão ao banco, obviamente. Como eu escolhi o FireDAC, ele já cria um data model com um componente FD Connection do FireDAC. Se eu tivesse escolhido outro componente, ele ia criar ali um TSQL Connection, o que quer que seja. Venho aqui, configuro minha conexão ao banco, normalmente. Digo que eu vou querer uma conexão usando os parâmetros do SQL Server. Coloco o endereço do meu servidor, o banco de dados que eu vou usar e a forma de autenticação. Vamos testar se a conexão está funcionando. Tudo certo. Bom, vamos desligar o login prompt, colocar só uma unit aqui que o FireDAC precisa para funcionar em servidores. E meu servidor está pronto. Vamos compilar ele aqui. Como eu mudei o nome da unit, ele deu um erro aqui. Vamos rodar o servidor. Servidor rodando. Mas já? Bom, o que a gente tem nesse servidor? Se eu abrir aqui o meu browser e colocar o endereço do servidor que eu configurei, que seria, ele está rodando localhost, a porta 2001/tms/xdata. Isso a gente configurou lá no Wizard, né? Poderia colocar o endereço que a gente quer, um outro endereço qualquer. O que temos aqui? Já temos uma resposta. O servidor está rodando, ele retornou aqui, no raiz ele retornou um array aqui. O que esse servidor retornaria aqui? Ele retorna as entidades JSON, né, os endereços REST, os endpoints REST, disponíveis para você fazer operações com os recursos do servidor. Não tem nada, porque a gente ainda não colocou os dados aqui, mas o servidor já está rodando. Bom, como que eu faço para disponibilizar meus recursos, colocar os endpoints nesse servidor? Aí é muito simples. Basta a gente ter as classes Aurelius criadas, mapeadas ao banco de dados. Ele vai se basear nisso. Como a gente já viu anteriormente, em vez de eu ficar criando as classes Aurelius aqui, eu posso simplesmente usar o Data Modeler, vou reimportar de novo para mostrar como é feito do zero, para importar a estrutura do banco de dados. Vamos importar a estrutura do banco de dados Chinook. Está aqui o meu banco de dados, álbum, artista, faixas, etc. E vou exportar isso para o Aurelius. Vamos colocar o diretório aqui. Vamos escolher lá onde está o diretório da minha aplicação. Embarcadeiro, estúdio, projetos, xdata. Quero que ele crie aqui uma unit name chamada Chinook. E vamos criar aqui. Vamos fazer aquela alteração de mudar o nome do artista, colocar o nome das faixas aqui para ficar mais legalzinho. E ok. Muito bem. Eu posso agora, está gerada lá a unit. Eu venho aqui, adiciono essa unit ao meu projeto. Olha lá, Chinook. Opa, temos nossas classes aqui. Então, o servidor xdata, como essa unit foi adicionada ao meu projeto, ela está na minha aplicação, aqui no final da unit, na inicialização, ele está registrando elas, para que o Delphi não remova essas classes do executável, porque eu ainda não estou usando essas classes, então o Delphi removeria essas classes do executável. Essas classes estão no meu executável, mapeadas. Isso já é o suficiente para o Xdata detectar essas classes, olhar o mapeamento delas e saber, eu tenho essas classes, elas estão mapeadas no banco dessa forma, então eu posso criar um endpoint para cada classe aqui.
Se a gente rodar o nosso servidor, vamos voltar lá no browser, atualizar essa página, olha aí. Agora eu tenho todos esses endpoints aqui. Álbum, artista, tracks. Como eu faço para usar isso? Se eu der um get aqui e colocar álbum, ele vai me trazer uma lista de álbuns. Se eu colocar artista, ele vai me trazer a lista de artistas. Com todos os dados lá, AC/DC, Accept, Aerosmith, etc. Então meu servidor REST está pronto. Pelo menos a parte de CRUD dele. E o que é mais interessante, ele não faz só o GET, ele disponibiliza o REST mesmo com uma série de recursos interessantes. Eu vou usar o Postman aqui, que é uma ferramenta para testar requisições REST, porque no browser a gente só consegue fazer o GET. E aqui a gente consegue fazer outras operações. Vamos colocá-la de novo? Então, localhost /2001, tms, xdata, artista. Fiz um GET lá. Muito bem. Primeiro, ele tem uma opção de consulta automática. Você tem o teu servidor REST, ele já disponibiliza não só os serviços, os resources dele, nós vamos ver também como fazer GET, POST, etc. Como você pode fazer filtros aqui, paginações e tudo mais. Então eu posso aqui na própria URL colocar uma query aqui, dizer filtro. Como é que eu vou filtrar isso? Bom, eu posso escolher todos os artistas cujo artist ID, por exemplo, é menor do que 5. Tá aí. Ele já retornou, já deu uma outra resposta, um array JSON com só 4 objetos, que são justamente onde o ID do artista é menor do que 4. Eu posso fazer, por exemplo, o ID do artista menor do que 5 e o ID do artista maior do que 1. Opa, aí eu já tenho o artista 2, 3 e 4. Ok? E aí eu posso continuar. Eu posso, então eu quero ordenar por artista ID descendente. Opa, já mudou a ordem aqui. Tá? Ele já trouxe outra ordem. Outra coisa muito interessante, que é quando você está trabalhando com servidor REST, obviamente, é que se eu faço isso aqui, ele me traz dezenas, centenas de registros. Eu posso usar a paginação. Então, me traga só os 5 primeiros. Vou colocar 3 aqui para caber na tela. Me traga só os 3 primeiros artistas. Ah, mas e se eu quiser paginar, cria outra página? Não, daí me traga 3 artistas, mas pule os 3 primeiros. Aí ele já vai começar a paginar. Pule os 6 primeiros. Pule os 9 primeiros. Opa, daí eu tenho minha paginação. Então, rapidamente, veja, o Xdata faz tudo isso automático. Essa é uma vantagem de se usar um RM. É claro que se você criasse o seu servidor REST JSON, já seria mais fácil criar um servidor REST JSON com um RM qualquer, porque você teria suas classes, todos os objetos, e seria mais fácil você serializar, fazer os posts, trazer o JSON, converter para objeto. Com o Aurélio, só que o Xdata leva isso além de ser mais fácil, ele justamente ele generalizou e fez isso para você. Então já está pronto, está tudo pronto aqui. A partir daqui você pode agora aumentar, restringir ele, colocar permissões, colocar eventos lá dentro para customizar as respostas. Aí você, daqui para frente, você pode fazer as adaptações, mas o básico está pronto, tudo está pronto. Vamos olhar a parte, por exemplo, para alteração. Aqui estão os meus artistas. Se eu quiser achar a URL do artista 3, que é o Aerosmith aqui, eu coloco artista 3, ele vai trazer o objeto, o recurso do Aerosmith 3.
esse é o URL, o endpoint do recurso. Então aqui, como um servidor REST, eu posso usar o GET para trazer esses dados como eu fiz, ou eu posso usar o PUT para fazer alteração nele. Então, se eu... vamos colocar aqui um header aqui, o conteúdo. Quero fazer uma alteração. Quero dizer aqui que o conteúdo que eu estou enviando é JSON. Ok? E qual é o conteúdo? Bom, vamos colocar aqui. Veja, isso aqui eu fiz uma cópia, mas você não precisa nem dessas informações de dados, tá? Você pode simplesmente mandar as propriedades do objeto. Então, vamos colocar aqui Aerosmith alterado. Vou mandar um put para ele lá. Opa! Ele disse que não tinha colocado o content type inteiro aqui. Vamos lá. Alterou. Resposta do servidor 200. Isso aqui já é a resposta do servidor. Ele já te mandou o objeto alterado. Ele já te manda o objeto, ele te manda o estado do objeto depois da alteração. Se eu for lá e der um get no artista 3, olha lá, Aerosmith alterado. Se eu fizer uma consulta, por exemplo, olha lá, foi alterado. Fiz um put na URL 3 e ele alterou. Da mesma forma, eu poderia fazer um delete para apagar o Aerosmith lá. Poderia fazer um post no artista aqui para criar um novo artista. Vamos criar um novo artista aqui. Vamos dizer aqui, novo artista para o Intensive Delphi. Vamos colocar Intensive Delphi só. Vamos tirar o artista ID, obviamente, que ele vai criar um ID para mim. Vamos dar um post. Olha lá, artista criado, com ID 279. Se eu der um get lá, no 279, tá lá o meu artista Intensive Delphi. Ok? Então, assim o servidor, o Xdata, facilita e permite que a gente crie servidores REST, JSON no Delphi, de forma muito rápida. Não vou entrar no mérito aqui, mas ele, como eu falei, ele tem eventos, ele permite o uso de HTTPS nativo, né, usando certificados, autenticação, usando JSON Web Tokens, existe também documentação a respeito disso. E então essa é a base que você tem. Agora, isso a gente está falando, veja, eu estou usando um servidor REST, um debugger aqui, que não é Delphi. Então, você vê como o servidor REST JSON, ele é cross-platform, cross-ferramentas. Você pode fazer uma aplicação front-end em JavaScript, usando Angular, usando o que quer que seja, e acessar ele normalmente. Agora, se você está querendo fazer uma aplicação só Delphi, um cliente Delphi, aí fica ainda mais fácil, porque o Xdata, além de tudo, ele também oferece ferramentas para facilitar o uso dele no lado do cliente Delphi. Eu vou mostrar como é. Bom, quero mostrar para vocês quais as facilidades que o Xdata oferece quando a gente está criando uma aplicação cliente em Delphi. Vou criar uma nova aplicação aqui. Vamos criar uma aplicação PCL. Já vou salvar ela antes de mais nada. Form cliente. Cliente do Xdata aqui. Ok. Primeira coisa que eu preciso, que vai me ajudar muito, é justamente, novamente, colocar o mapeamento na minha aplicação. Tenho lá minha Unity, Chinook com as minhas classes, tá tudo lá. Por quê? Porque daí eu posso trabalhar rapidamente com essas classes.
Por exemplo, vamos colocar um botão aqui. Vou buscar objetos do servidor. Para a criação de aplicações cliente, a gente usa o Xdata Client, que é o objeto base para a gente fazer acessos ao servidor Xdata. Uma observação, como você está com o servidor REST-JSON, você poderia usar aqui no Delphi qualquer tipo de componente de acesso ao servidor. Você poderia usar o IND, fazer requisições HTTP direto, processar o JSON, você poderia usar o REST Client, é um servidor normal, não tem problema. Qual é a vantagem de usar o Xdata Client? Ele é uma opção mais alto nível, ele vai facilitar ainda mais porque ele vai integrar melhor com os objetos e com a deserialização e tudo mais. Vou mostrar como é que é. Como é que eu faço para usar ele? Crio um client aqui, instancio ele, digo qual é o endereço do meu servidor, que é aquele lá, localhost tms xdata. Vou destruir ele, não destrói. Ok. Muito bem. E aí eu quero obter um artista. Como é que a gente faz? Bom, primeiramente, óbvio que a gente tem que usar Unity, que tem as nossas classes. E aqui no clique do botão, vamos fazer o seguinte. Vamos declarar um objeto artista e dizer para o cliente assim: cliente, por favor, me traga um objeto do tipo artista com o ID 279, que foi o que a gente criou lá. E vamos colocar aqui no caption do botão o nome do artista. Olha aqui, ó, uma vantagem, aí a gente vai vendo como é que a programação vai ficando quando você está orientando objetos. Eu pedi um artista, aí eu quero colocar o conteúdo de propriedades desse artista no caption do botão. Eu tenho code completion, porque a gente está trabalhando com Delphi, não está trabalhando mais com SQL ou outro tipo de persistência, estamos trabalhando com objetos, independente de onde esses objetos estão vindo, se está usando Aurelia, se está usando ORM, se está usando qualquer outra coisa. Estou usando o objeto, eu estou separando a camada de persistência para outro lugar, estou deixando ela lá, não me interessa agora nessa tela, nessa lógica de negócio, me interessa apenas um objeto ter artista e que ele tem uma propriedade nome, que eu vou colocar no caption do botão. Vamos testar isso aqui. Vamos rodar. Vamos lá. Olha aí. Intensive Delphi, ou seja, o que o Xdata Client fez? Quando eu disse para ele que eu quero um objeto artista com o ID 279, como ele está integrado ao Xdata, o Xdata ele se aproveita de todas as convenções que existem, o que ele faz? Por baixo dos panos ele fez isso aqui. Ele sabe que ele tem essa base aqui, que eu mostrei para ele, certo? Aqui é o endereço do meu servidor. Como eu pedi um objeto artista, ele sabe que para buscar objetos artista, eu preciso o endereço é esse aqui, xdata/artista. Para buscar o artista 279, ele sabe que tem que fazer esse endereço. Ele fez o GET, veio uma resposta do servidor em JSON, ele pegou esse JSON, deserializou para cá, para um objeto ter artista automaticamente e montou para mim e retornou. E da mesma forma eu posso fazer um CRUD. Vamos fechar aqui o... Se eu colocar aqui, por exemplo, um edit, para alterar o nome, por exemplo, digite o novo nome. Vamos fazer uma alteração aqui, ó. Além dele buscar o artista, eu vou mostrar o que é
continuo mostrando ali, mas digo assim, nome do artista vai ser agora o que está escrito no edit. E client, atualize esse artista para mim no servidor. Vamos rodar. Vamos colocar aqui novo intensive. Bom, ele trouxe o nome antigo e o que ele fez agora, por baixo dos panos, ele fez aquele put. Montou o JSON, ou seja, aqui ele tinha montado o artista, aqui ele alterei o nome, a hora que eu dei um put, ele pegou o objeto artist, criou um JSON a partir dele automaticamente e mandou para o servidor naquele endereço, que ele sabe qual é, com o método put. Se eu der um get aqui, olha lá, o nome já está novo intensive. Inclusive, se eu rodar o botão de novo aqui, o nome está alterado. Então, além de tudo, é muito simples eu criar uma aplicação Delphi client do meu REST server, criar uma aplicação Delphi que se comunique com esse servidor é ainda mais simples usando o Xdata Client. E eu posso ainda usar o Aurelius Dataset para facilitar o bind. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, buscar uma lista de artistas. Tá? Artistas. Fazer uma lista, vamos trazer só os... Vamos trazer todo mundo. Trazer uma lista de artistas. Posso até mostrar aqui, ó, artistas.count. Vamos colocar um generics collection. Lista de artistas. (277 artistas). Então ele trouxe a lista. Eu posso manipular essa lista em Delphi, fazer um for, fazer o que eu quiser aqui. Ou eu posso simplesmente fazer um bind dessa lista no dataset, por exemplo. Vamos trocar aqui. Se eu colocar aqui um Aurelius Dataset, um dbgrid, um data source, vamos ligar o data source com o dataset com o Aurelius Dataset. E aqui a gente faz o seguinte, ó, na hora que a gente buscar a lista de artistas, vamos tirar esse show message, a gente vai fazer Aurelius Dataset 1. Vamos jogar essa lista para o dataset e abrir ele. Opa, faltou um botão, né? Vamos colocar o código do botão de novo aqui. Ok. Vamos rodar. Tá aí, ó. Olha lá o nosso Aerosmith alterado. Deixa eu diminuir aqui. E se a gente for até o final lá, vai ter o nosso novo intensive lá, o artista 279. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com banco de dados, com acesso a banco, nada. O que ele fez? Buscou, fez uma requisição ao servidor, veio um JSON, ele converteu esse JSON para uma lista de objetos artista e está mostrando esses objetos no grid
através do Aurelius Dataset, que faz esse meio campo. A gente depois, inclusive, pode até fazer ele alterar aqui, usando os eventos do dataset. Vou mostrar. Existe um evento no Aurelius Dataset, 3 eventos que ocorrem quando um registro é incluído, alterado ou excluído. Então, por exemplo, no onObjectUpdate aqui, é um evento que ele dispara quando um objeto for alterado. Que lembre-se, o Aurelius Dataset está mexendo só com objetos na tela. Eu posso simplesmente chamar cliente, atualiza esse objeto aí, que foi alterado pelo dataset. Quando eu coloco esse client put, aí ele efetivamente vai fazer uma requisição ao servidor fazendo um put. Por exemplo, vamos voltar esse Aerosmith aqui. Vou botar um breakpoint aqui, ó. A hora que eu der um post, ele vai cair aqui nesse evento. O objeto foi alterado. Se eu fizer aqui, ó, fizer um watch aqui, olha lá, o nome já virou Aerosmith, tá? E aí ele vai fazer um put no servidor e alterou. Nosso Aerosmith foi alterado lá de volta para Aerosmith. Ok? Então, é assim que o cliente XData Client facilita o uso do XData, facilita a criação de aplicações cliente Delphi acessando o servidor REST-JSON. Então você cria o servidor com XData e o teu cliente XData também fica fácil de usar. Como o tempo está curto, o último produto que eu queria mostrar, de todos os produtos do Business, a gente conseguiu ver 2 ou 3, o Aurelius, o XData e o Data Model. Vamos ver o quarto, que é o TMS Scripter, porque ele é um produto que é muito útil, é muito usado até pelos clientes, são bastante usados, mas muita gente não conhece. TMS Scripter, o que ele faz? Executa scripts, executa um programa dentro do seu programa. Vou ilustrar usando ele de uma forma bem simples. Criar uma aplicação em Delphi, vou colocar aqui no form um componente scripter, um componente memo para a gente editar ele aqui. O memo poderia ser um memo normal do Delphi, só estou colocando um memo que já tem no scripter, porque é um memo que já facilita, fica com uma sintaxe legal. Eu coloco aqui um Pascal memo style, seto os styles aqui para ele ficar bonitinho. Bom, como usar o scripter? Vamos colocar um botão aqui, na forma mais simples de uso dele. Eu digo que o código-fonte dele vem do memo e eu peço para ele executar. Só isso. O que acontece se eu apertar aqui? Nada. Agora, se eu colocar show message hello, ele vai executar esse programa para mim. Então, basicamente é isso que o scripter faz. Agora, isso abre uma enorme gama de possibilidades dentro da tua aplicação. Vamos ver os recursos de fonte dele aqui, ó. A sintaxe dele tem sintaxe Pascal e Basic. Vamos usar o Pascal aqui, que a gente está mais acostumado, né? O programador Delphi está acostumado com a linguagem Pascal. Eu já posso, só para mostrar que é um programa realmente, eu coloco aqui, declaro uma variável S, digo que S é S mais Word, por exemplo, e mando ele dar um show message no S. Tá lá. Bom, como é que começa? Aqui já tem uma gama de possibilidades aí para a tua aplicação, né? Aí, qual é o interessante? Por que o scripter é mais interessante do que, em certas situações, do que ter um Delphi, por exemplo.
justamente porque a ideia é que ele interaja com a sua aplicação. Então você pode permitir que o seu usuário ou a sua equipe de suporte crie regras de negócio, customize a aplicação, tudo sem precisar alterar a sua aplicação. Você consegue interagir, registrar, fazer pontes entre a tua aplicação e o scripter, de modo que do script que você, o teu usuário, está escrevendo, ele possa chamar funções tuas, calcula nota fiscal, etc. Um exemplo bem simples aqui. Ó. Eu posso dizer para o scripter adicionar o componente button 1, por exemplo. O que vai acontecer? O scripter ele vai saber, ficar ciente desse componente. Por exemplo, uma coisa que eu posso fazer é button1.caption igual a hello. Olha lá, alterei o meu botão porque ele está disponível via script. Posso colocar, por exemplo, mudar a posição dele, a largura dele. Tá? Então aí já começo a usar o scripter para interagir com a minha aplicação. Agora, o scripter não é só isso. Ele ainda tem, por exemplo, já pronto para você uma ideia completa para você depurar o script e ainda criar novos forms. Vou até colocar aqui, é bem simples de usar. É só usar um componente dialog, que é o IDE dele. Eu ligo esse dialog com o engine aqui e ligo o engine com o scripter. Que são porque eles são separados porque cada um tem uma função. Feito isso, eu posso simplesmente, vou tirar esse código daqui, dizer IDE dialog1 ponto executar. Já vou colocar aqui algumas units que ele usa para eu ter mais interação com o Delphi. Então, graphics, dialogs, ele já tem units prontas para para usar várias coisas do Delphi, propriedades, métodos, objetos. Então, quando eu clico nesse botão aqui, aí ele vai me abrir a IDE dele. Então, isso aqui está sendo aberto na aplicação do seu cliente, na sua aplicação. Ele já cria um form aqui, mas eu posso criar várias coisas. Se eu executar isso aqui, ó, esse form é um form que foi criado pelo script. O que eu posso fazer aqui? Primeiro eu vou colocar esse form. Então ele tem um form designer com Object Inspector, parecido com o do Delphi. Vou alterar esse form para Screen Center, por exemplo. E da mesma forma ele tem uma paleta de componentes aqui que você pode registrar outros, registrar os seus componentes, assim como no Delphi. Posso colocar um edit, um botão, etc. Posso setar eventos aqui. Então no clique do botão, eu quero que o caption do botão seja hello e o que está escrito no edit. Se eu mandar executar, olha lá, hello edit 1. E além de tudo, ele tem recursos, você pode salvar os arquivos, carregar, salvar em banco, salvar onde você quiser, executar, e recursos de depuração também. Dentro você pode depurar o seu próprio script. Então, por exemplo, vou criar o mesmo código lá, esse código parecido com o que eu criei anteriormente. Crio uma variável string, vai conter hello, aí digo que essa variável, vou colocar a vírgula, depois o edit1, e aí o caption vai ser igual a S. Então posso colocar um breakpoint aqui, na linha 10, usando as mesmas teclas de atalho do Delphi. Posso mandar executar. Se eu clicar no botão, ele vai me mandar ali para aquela linha. Parou, estou depurando agora a aplicação. Posso criar um watch aqui usando o Ctrl F5, ou clicando nesse botão aqui. Digo que quero inspecionar a variável S, que está vazia, por enquanto. Então se eu for dando step over F8, ele vai atualizando o valor da variável S ali. Ó.
hello. Agora se eu executar a linha 11 ele vai ganhar uma vírgula. Se eu executar a linha 12 ele vai ganhar o conteúdo, a propriedade text do edit 1. E se eu puxar o form aqui, a hora que eu der um F8 aqui, ele vai atualizar o botão. Então isso é o Scripter. É uma ferramenta poderosa com muitos recursos para você flexibilizar a sua aplicação e oferecer ao teu cliente ou à tua equipe de suporte. Tem muitas pessoas que usam o Scripter não para oferecer para o cliente, mas para facilitar a própria configuração, implantação do sistema. Sem precisar mexer no executável, você implanta o sistema, coloca regras de negócio para o teu cliente de uma forma mais simples. Você que escolhe o que vai ser configurável, onde, em que partes do sistema os scripts serão executados, e aí você tem a sua aplicação mais simples. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da apresentação. Não dá tempo de mostrar todos os produtos do TMS Business, obviamente. A gente vai, espero que tenha outros eventos como esse. No nosso canal do YouTube você pode pesquisar pelo YouTube TMS Software Brasil ou TMS Software BR para os vídeos em português. A gente vai tentar lançar cada vez mais vídeos lá falando dos outros produtos. Obviamente visitem nosso site tmssoftware.com, se inscrevam, assinem o nosso canal no YouTube, se inscrevam na nossa newsletter para receber notícias, que a gente vai estar sempre informando de tudo que acontece, dos lançamentos, das novidades, vídeos, artigos que a gente está publicando, seja em inglês ou em português. Obrigado e até a próxima.